Boa tarde a todos. Esqueceram de um banquinho aqui para mim. Meu nome é Clarice Rocha, sou diretora para as Américas no EIC, no Energy Industries Council, e vice-presidente aqui na Câmara Britânica para a filial aqui do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês aqui hoje, na 20ª edição do Seminário Internacional de Energia. Sejam bem-vindos de volta para darmos sequência ao evento. E para dar sequência a esse segundo painel, acho que é o filho do meio, né? Vamos às possibilidades e oportunidades do Brasil. Alô? Então, tá falhando. Foi? Deixa eu ver se é uma questão de posição. Foi, não. Me ajuda aí. Tá? Choto, você me ajuda aí. Eu vou convidar, então, os nossos panelistas agora. Adriano Burger, diretor de desenvolvimento de novos negócios na BP do Brasil. Por favor, uma salva de palmas. E queria convidar também o Paulo... Foi? Foi. Que bom. Era a cor, gente. Bom, vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. A gente está... Começar com uma... Assim, seguir esse painel anterior, super rico, né? Um debate nessa parte de transição energética. Opa. A gente falou antes, né? Toda essa parte de hidrogênio, enfim, eólica, e falou toda essa parte, a gente, seguindo para esse painel agora que fala das possibilidades e desafios, eu queria começar com você, Adriano. Queria entender um pouquinho, a gente estava conversando aqui antes, né? Você comentou, a gente falou das possibilidades e dos desafios. O que a gente precisa fazer para chegar lá? Como é que você enxerga isso? Existe um caminho? O que está faltando? Acho que muita coisa, né? Mas, enfim, como é que você enxerga que a gente pode caminhar, ou quais seriam as principais estruturas que a gente pode priorizar para que esse caminho não seja que seja mais fácil atingir esses desafios? Então, vou passar a bola para você primeiro. Okay. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que a principal, deixa eu refazer assim, falar de energia renovável, falar de todas as fontes que a gente conversou até agora. Eu tive o privilégio de participar de praticamente todos os projetos que a BP considerou e considera para o Brasil. Biocombustíveis, 2, 3 tipos diferentes, combustíveis sintéticos, CCUS, BECS, hidrogênio verde, amônia verde, metanol, biometanol, eólica, solar. Então, todas essas áreas estão muito próximas assim, do meu coração. O Brasil, é inegável o potencial do Brasil em cada uma dessas áreas. Nós já falamos aqui hoje sobre óleo e gás, energia eólica, energia solar, biogás, hidrogênio. O potencial do Brasil é ridículo. Eu acho que é justamente por ser inegável, né, ao ponto de ser ridículo o potencial, talvez nós sejamos os nossos piores inimigos. Essa transição energética é muito complexa. Você não faz com um tipo de combustível. Você precisa de um sistema integrado. Alguém falou sobre isso. E eu acho que, de novo, esse é o grande desafio do Brasil, porque você tem grande potencial em muitos vetores, em muitas áreas. Então, para o governo, para a iniciativa privada priorizarem
e organizarem recursos para organizar isso, para organizar essa transição energética, eu acho que é a parte mais complicada. A transição energética, lição aprendida, eu acho, pela BP, pela Shell, pela todas as grandes, você não faz, você tem que ser agnóstico. Alguém falou de mercado hoje aqui. É o mercado que vai determinar como que essa transição vai ser feita e qual o pace. Normalmente, você tem uma empresa, uma indústria que se vê ameaçada, ou por regulação, ou se vê compelida pelos consumidores, pelo mercado, a descarbonizar. Só que ela sai do carvão para o gás natural, opa, já ajudou. Aí ela adiciona biogás, ajudou mais um pouco. Aí ela considera o hidrogênio azul e, eventualmente, vai para o hidrogênio verde. São poucos os casos onde você sai do carvão para o hidrogênio verde. Outro dia eu estava numa palestra, mencionaram a transição, né? do carvão para o combustível líquido, para o diesel. Essa transição aconteceu a primeira transição saiu com 100 anos, depois 80. A gente não vai ter 50 anos, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, a gente precisa se organizar. Então, acho que a complexidade de organizar essa transição. Para isso, você precisa, basicamente, de um ambiente regulatório robusto. O Brasil está atrás, a gente está avançando a passos largos, mas de novo, uma lei que demora 2, 3 anos para ser, né, publicada, vai demorar mais 3, 4, 5 anos para ser regulamentada, detalhada, a ponto de funcionar no mercado. Biocombustíveis funcionam muito bem no Brasil, só que a gente começou na década de 70, nós tivemos 50 anos para aperfeiçoar isso. E mesmo assim tem problemas. RenovaBio é recente, a gente pode ficar 2 horas debatendo os vícios da RenovaBio. Então, como a gente faz isso, como a gente estrutura isso? E aí é uma questão são projetos, para finalizar, para passar a bola para o Paulo, são projetos muito caros, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de dólares, dependendo do que você está falando. Você tem uma demanda que vai se materializar, pode se materializar em 2028, talvez 2030, não, talvez 2035, é incerta. Essa demanda pode ser substituída por outra, e depende de um mandato. E um mandato que não é do teu país, não é um mandato doméstico, é um mandato externo, que a Europa e Estados Unidos estão na frente. Então, como é que uma empresa faz um grande investimento para uma demanda que vai se materializar no futuro, que é incerta, e aí junta isso a insegurança na parte da legislação, ou no caso da licença ambiental, a insegurança na parte da licença operacional, são produtos novos, como é que vão ser manuseados, estocados, comercializados. Insegurança na parte fiscal, tributária. Mas o Brasil está resolvendo. O Brasil está introduzindo uma mudança, né? Então, se você está falando de projetos de 5, 7, 10 anos, essa mudança vai cair no meio. Como é que os subsídios que existem hoje vão deixar de existir no futuro? Que bom que deixem de existir, mas como é que faz a transição? Como é que você faz a transição do sistema tributário para outro? Basicamente é isso. E depois, se a gente voltar, eu queria endereçar especificamente a questão da demanda doméstica. Tá? Mas, de novo, só para provocar, acho que a gente falou de vários setores, mas a gente não falou de captura de carbono, CCUS, interessante para o Brasil, principalmente o BECS, e a gente não falou de Natural Climate Solutions, né? Reflorestamento, aflorestamento. O Brasil, de novo, a gente pode transitar por uma economia de carbono zero a um custo baixo, inquestionável a nossa capacidade para fazer isso, ou o Brasil pode ser um carbon sink, né? Um sumidouro de carbono para o resto do mundo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que se estruturar, ancorar esse potencial que nós temos para então pensar em demanda externa. Aí depois eu volto a falar sobre isso, se der tempo. Perfeito. Então, estamos no tempo, sim. Paulo, queria ouvir, então, suas considerações iniciais aí. Obrigado, Clarice. Eu não sei se é possível, eu trouxe um slide, eu mandei um slide para ver se apresentar, para provocar aqui um pouco vocês, mas se não tiver condição de apresentar... Eu acho que a gente tem sim. Clara, consegue projetar aí para a gente? Eu mandei mais cedo. Ótimo.
que eu acho que a minha referência vai estar em cima dessa provocação. Eu acho que foi interessante o que o Adriano colocou, e mais legal é que a gente, no início, antes da primeira palestra, inclusive, a gente começou um pouquinho e a sinergia era tão grande e a ansiedade era tão grande dos dois, a gente começou a se posicionar, e é interessante, eu tenho certeza que o que a gente vai colocar aqui não é muito diferente do que vocês vivem no dia a dia, né? Bom, ótimo, eu vou entrar nela já. A palavra-chave que acho que eu vou colar do meu colega aqui, palestrante, que é a palavra ancoragem. Eu acho que tem profissionais aqui, pessoas aqui do mercado que eu conheço há muito tempo, até uma delas estava comentando aqui, que é o Luciano, que está aqui da Shell, a gente se conhece há muito tempo, e a gente teve uma história lá, regressa lá do setor elétrico, na época de hidrelétrica, e é interessante que, se vocês forem ver esse slide, ele demonstra muito que a primeira grupo de palestrantes colocou como é que foi o amadurecimento e a entrada dessas fontes renováveis na matriz energética. Originalmente, naquela cor azul, né, a gente tinha as hidrelétricas, né, basicamente, e com base era os sistemas de geração térmica também. E começou, a partir, tem uma diferença de cor aí, mas as cinza claro são as térmicas e azul forte são as hidrelétricas. E eu vou dizer para vocês, a gente está falando de 2010 e 2022. Acho que pela minha barba branca, acho que vocês deduzem que eu vivi esse período, essa mudança toda. O Luciano fala que não, mas eu vivi, tá, Luciano? Então, que é o seguinte, a gente entendia, dentro do plano decenal, que foi colocado aqui pelo PDE, no plano de expansão elétrica, a gente tinha uma relação entre a geração, sempre um pouco acima do consumo, da demanda. E o que a gente começou a reconhecer, nós como consultoria ambiental, né, como RM, focada no processo de avaliação, de due diligence, que a gente faz recorrentemente, licenciamentos ambientais, etc. A gente acaba entrando na casa dos desenvolvedores, né, como a Adriana aqui na BP, etc., na Shell, e exatamente a gente entra no circuito para apoiar e viabilizar o projeto no contexto de implantação territorial, no território. E o que a gente começou a visualizar, e aí vocês veem nessa curva aí, quando entrou aqui os projetos, isso é um cenário global, tá? Não é brasileiro. O laranja, onde entrou os projetos solares em quantidade absurda, a gente começou a identificar uma fragilidade em termos de primeiro, um distúrbio territorial que acaba acontecendo, seja ele por uma quantidade muito contínua e muito frequente de projetos novos, seja eles solares, seja eles eólicos. Inicialmente, um discurso positivo e que é realmente necessário, e eu sou super favorável a essa descentralização de algumas fontes, mas realmente a gente tem outras oportunidades de geração. Mas a gente tem que considerar a importância do planejamento. E o planejamento envolve a oferta, a transmissão, onde vai ser a área de carga, e a demanda, a área de carga. Se a gente não amarrar isso, a gente vai começar a ter distorções violentas nesse sistema. E uma delas é o que a gente está vivendo hoje, dentro do contexto até ambiental, socioambiental, é o efeito cinético cumulativo. Então, a gente viveu, quem viveu o setor elétrico no passado, entendia que as resistências às hidrelétricas estavam associadas não a uma hidrelétrica, mas a um conjunto de hidrelétricas, principalmente as pequenas centrais hidrelétricas, que foram, inclusive, beneficiadas. O primeiro Proinfa viabilizou as primeiras eólicas, como também as primeiras pequenas centrais hidrelétricas que eram até 30 megawatts. E a questão das hidrelétricas, por exemplo, estou falando no contexto mais ambiental, que acho que a consultoria ambiental ela vem para contribuir, a gente tem que analisar e planejar, não só no contexto ambiental e social, a pegada territorial dela. Uma coisa é você fazer um inventário de uma bacia hidrográfica e identificar o potencial de 1 ou 2 empreendimentos, mas que você tem uma racionalidade, uma lógica de preservar alguns trechos de rio por conta de conservação ambiental. Outra coisa é você fazer o inventário
identificar o aproveitamento máximo daquele rio e, a partir daí, você entrar numa rota de choque com os stakeholders, eles os mais variados possíveis, contrários a esse efeito de cascata desses empreendimentos. E o que a gente está vendo hoje muito no território também é isso. Não é uma solar, não são duas solares. São solares de 800 hectares, são uma do lado da outra, são projetos eólicos gigantes, com sistemas de transmissão complexos, por áreas sensíveis, etc. Então, trazendo essa experiência nossa no contexto ambiental e social, dentro do contexto da ancoragem, a pergunta que eu sempre faço e sempre fiz para qualquer projeto, qualquer regulador, eu falo assim, gente, esse projeto faz sentido? Ele faz sentido para a nossa sociedade? Ele faz sentido para o agente consumidor? Quem vai pagar essa conta, né? Então, para resumir muito bem um cenário que está acontecendo hoje, que eu acho que foi manifestado pelo Márcio na primeira palestra, é um termo que eu recentemente, que acho que vocês talvez conheçam melhor do que eu, chama-se curtailment, que está apresentado aqui nesse slide. Uma empresa francesa hoje de geração renovável, a Voltalia, isso é público, posso apresentar, ela tem uma expectativa de perda para 2024 de 40 milhões de euros de EBITDA projetado, que é um pouco que talvez depois não vai falar sobre exatamente essa questão da ancoragem. E por quê? Porque simplesmente, se vocês recordam o apagão que teve em agosto de 23, ela foi por consequência desse fenômeno que é uma geração de energia maior do que a capacidade de transmissão. Então, hoje, o agente, o ONS, que regula o sistema, ele, por precaução, ele está determinando a parada de operação de uma série de fontes intermitentes renováveis, fortalecendo para garantir uma segurança no despacho de energia e na estabilidade do sistema. Então, você vê, quando você... Eu acho que talvez... Não sei se o brasileiro é assim, não sei se o ser humano é assim, mas é interessante, quando a gente identifica uma fresta, a gente vai... E todo mundo vai junto. E aí vem um monte de hidrelétrica, vem um monte de projetos que realmente... O papel do governo é regular. A gente tem que necessariamente regular. Nesse sentido, para terminar minha contribuição, eu fiz uma listinha de um dever de casa, uma carta do Papai Noel, também eu fiz a minha aqui, que é a seguinte: eu acho que a gente tem que pensar para o país dar certo, ele vai dar certo, eu tenho certeza disso, e se a gente está aqui discutindo, a gente tem papel nosso de contribuir nessa discussão, que é o seguinte: a gente tem que, em termos de infraestrutura, no cenário de investimento em renováveis, e quando renováveis eu falo não só de geração renovável solar e eólica, mas biocombustíveis, etc., tá? Energia. Infraestrutura, modernizar e expandir o sistema, melhoria do sistema de compensação sincrônica, no caso especificamente de sistemas intermitentes, melhor integração do sistema com o desligamento forçado, por exemplo, o uso de baterias. Então, por que a gente não pensou em baterias antes? Acoplado com projetos de geração solar, por exemplo. Então, essa que é a aflição que eu queria trazer para vocês, uma provocação em relação a essa questão. Incentivos para aumento da demanda, ou seja, a gente tem que, o Adriano colocou isso, a gente tem que realmente pensar na outra ponta. Não adianta você aumentar, ter um pátio instalado, uma geração instalada, né, um potencial instalado gigante, se você não tem demanda para isso. Então, como é que a gente amarra? Senão a gente começa a desestimular, começa a ter uma distorção do sistema, né? E realmente, como eu falei, a solução de sistemas de armazenamento. Regulação é um desafio que é o prêmio maior, que a regulação passa pelo Congresso Nacional e Senado Federal, pelo Legislativo, e que é onde entram os jabutis todos, e aí demoram mais 2 anos para poder tirar os jabutis, para poder fazer sentido aquela nova regulação, aquele novo framework. A questão da geração distribuída já Paulo, acabou? Só mais um minutinho. Não, acabei já. Os impactos ambientais e sociais, já falei, o que eu mais falei aqui. E, por fim, eu acho que a gente tem que realmente diversificar e pensar qual é a complexidade ou a oferta de diferentes fontes para garantir um sistema seguro e estável. É isso. Perfeito. Eu acho que essa
Papai Noel vai estar com trabalho aí, se ele tiver coragem de passar aqui pelo Brasil. Mas eu acho que é super válido, realmente os pontos estão muito bem colocados. E aí eu até tinha trazido alguns dados aí falando de possibilidades e oportunidades, né? A gente mapeou aqui, lá no IIC, a gente tem mais de 90 bilhões de investimentos na parte de hidrogênio, só aqui no Brasil. Na parte de energia renovável são 130 bilhões até 2030. E a parte de CCS, a parte do BECS, a gente já tem 2 projetos mapeados aqui no Brasil, e é uma grande inovação aqui para a região. Então, é muito interessante ver isso tudo acontecendo. Aí, queria passar, então, para você complementar, para a gente já ir caminhando para o final do nosso painel. Tá bom, não foi... Eu... Tá ligado, só tá baixo. Okay. Eu acho que há quase 8 anos eu venho brigando para implementar esses projetos aqui no Brasil. Eu consegui implementar 8, poderia ter implementado 12 até agora. Desculpa, 18, na verdade. 12 com... Onde é que pega? Esses investimentos todos que são anunciados, eles não estão garantidos, não estão chancelados. Você está competindo com investimentos em outros países. A BP tem um portfólio global e limitações de CAPEX. A Shell tem um portfólio global e restrições de CAPEX. Petrobras, fazendo o dever de casa dela, só que você vê, isso é público. Investimento em óleo e gás, 24% de retorno médio. Investimento em refino e marketing, 17%. Investimento em gás and low carbon, renováveis, 8%. Vai ser complicado. Eles têm 2 bilhões, se não me engano, alocados já no plano estratégico para investimentos garantidos, só que tem 6. Estão pendurados. O PP também tem. A gente chegou a ter 17, 18 projetos no portfólio de hidrogênio. A gente está revendo isso. A gente conseguiu colocar o Brasil como o país mais competitivo. Vai sair? Tem a questão da incerteza de demanda. Se eu conseguir ancorar em demanda doméstica, sai. Biogás. O Brasil tem o custo mais competitivo de biogás do mundo. Só que tem problema de agregação, tem problema de distribuição, tem problema de criação de demanda. Se eu vou numa montadora, olha, eu preciso de 500 caminhões. Quando você vai importar? Eu vou importar 25 ano que vem. E do tamanho da capacidade errada. Mas tem soluções, né, locais. Tem hidrogênio. Não, hidrogênio é inviável, porque não tem como distribuir, armazenar. Tem empresas, Vale, trabalhando com a Cummins, com a Komatsu, usando biodiesel e etanol. Então, tem alternativas. Vou dar um exemplo do mercado brasileiro de biocombustíveis. A BP fechou um investimento agora de bilhões, comprou a BP Bung. Então, biocombustíveis tem um mercado já criado doméstico e ainda tem uma vocação para exportação. E isso gera um círculo, né, de crescimento. A gente agora, onde é que os projetos estão dando certo? Você tem as refinarias, você precisa descarbonizar as refinarias. A Petrobras está fazendo isso, a BP está fazendo isso. Nós temos projetos de hidrogênio na Austrália, são 3. Tem um que pode chegar a demandar 17 gigawatts de energia. Está ancorado na demanda das mineradoras e tem o mercado asiático. Na Europa, você tem as refinarias. Então, eu começo, olha, eu tenho uma demanda minha por hidrogênio. Então, eu começo com essa demanda. Vou descarbonizar 5% da refinaria. No processo, eu produzo biocombustíveis, eu produzo CO2 biogênico. Shell está fazendo a mesma coisa, outras companhias estão fazendo a mesma coisa. Mas essa segurança da demanda, essa ancoragem que você te permite começar. Aí depois você começa a descarbonizar o entorno, você começa a criar, você mencionou, no caso, as cadeias. No centro-oeste americano, você descarboniza na Península Ibérica, você descarboniza um hub industrial na Europa. É essa certeza de demanda que eu acho que falta no Brasil para ancorar, para justamente viabilizar esse potencial. E, de novo, a gente tem potencial em todas essas áreas. A vantagem competitiva de longo prazo que o Brasil tem, sem subsídios, é inegável. Agora, essa demanda doméstica tem que ser criada. E aí que existe o papel do governo. De novo, é complexo.
querer bater no governo, acho que é até injusto, porque se para as empresas que têm recurso e estrutura, é difícil você ter conhecimento técnico, capacidade financeira, recursos para administrar essa variedade, né? Imagina a ANP ou o IBAMA. Eles tinham que regular óleo, gás, aí é biogás, aí etanol, agora biodiesel, aí são 3, 4 rotas diferentes, aí você tem agora que pensar em metanol, tem que pensar em hidrogênio, em amônia verde. Aonde que o hidrogênio vai ser regulado? Vai ser regulado por quem? Ah, não, cria um novo órgão. Então, é injusto, faltam recursos, né? Então, a gente precisa acordar e coordenar isso. Principalmente, eu acho que para garantir a segurança que a gente já tem jurídica, estruturar uma série de áreas, mas principalmente garantir o timing, né, e essa transição. Lembrar que tem espaço para todo mundo, né? Tá ótimo. Bom, gente, não vou poder abrir para perguntas, que a gente está um pouquinho perto do prazo, mas queria agradecer aos dois pelas contribuições. Achei que foram riquíssimas. Espero que o público tenha gostado, tanto quanto eu, de estar aqui. Queria reforçar o convite a todos. A gente vai ter uma sessão no final, que é um coquetel com a rodada do GBBC, que é com o Clube de Negócios Britânicos no Brasil. Então, vai ser logo ao final do encerramento do seminário. Então, fiquem conosco. Cancelem os compromissos que vocês têm à noite aí, que o happy hour é aqui, tá bom? É uma desculpa para vocês não pegarem trânsito para ir para casa. E agora eu queria chamar ao palco o Leonardo Miranda, presidente do Comitê de Energia da Britcham, para apresentar o terceiro painel. Então, uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Obrigada.